Meu nome é Marina Santos, tenho 45 anos e durante muito tempo carreguei um peso que quase me destruiu. Esta é minha história, a verdade que finalmente encontrei coragem para contar depois de décadas de silêncio. Uma história que aconteceu no coração do Brasil, entre as ruas movimentadas de São Paulo e as memórias que eu tentei enterrar por tanto tempo. Nasci em 1980, numa família simples da zona leste de São Paulo, no bairro de Itaquera. Meus pais, José e Maria, trabalhavam duro para sustentar a mim e meus 2 irmãos mais novos. Papai era operário na construção civil. Mamãe fazia faxina em casas de família na Vila Madalena. A vida não era fácil, mas havia amor em nossa pequena casa na Rua das Flores. Uma viela estreita onde todos se conheciam e as crianças brincavam na rua até o anoitecer. Eu era uma menina sonhadora, boa aluna na escola estadual do bairro. Aos 17 anos, em 1997, eu já sabia que queria algo mais da vida. Estudava à noite no ensino médio e durante o dia ajudava uma vizinha, Dona Carmen, que cuidava de crianças pequenas. Era ali que eu me sentia útil, vendo aqueles pequenos crescerem, ouvindo suas risadas inocentes que ecoavam pelo quintal. Tudo mudou quando conheci Ricardo Mendes. Ele tinha 28 anos, era bem vestido, dirigia um Corsa azul que brilhava sob o sol de São Paulo e falava sobre um mundo que eu só conhecia pela televisão. Ricardo apareceu na nossa rua numa tarde de março, dizendo que estava procurando moças trabalhadoras para uma oportunidade especial. Ele havia escolhido nossa região, explicou, porque sabia que aqui viviam pessoas honestas e dedicadas. Mamãe ficou desconfiada desde o primeiro momento. Lembro-me dela sussurrando para papai na cozinha, enquanto Ricardo conversava comigo na sala pequena de nossa casa. Esse homem não me cheira bem, José. Homem bonito assim, com roupa cara. O que quer com nossa Marina? Mas eu, aos 17 anos, estava deslumbrada. Ricardo falava sobre São Paulo de um jeito que eu nunca havia ouvido. Contava sobre restaurantes elegantes na Rua Augusta, sobre escritórios com vista para o centro da cidade, sobre pessoas importantes que frequentavam lugares que eu só via em novelas. A proposta dele parecia um sonho. Uma família rica de Moema precisava de uma jovem responsável para cuidar de seus 2 filhos pequenos, gêmeos de 4 anos. A casa era uma mansão, segundo Ricardo, com piscina, jardim e uma vista linda da cidade. O salário era 3 vezes o que eu poderia ganhar em qualquer outro lugar. E ainda teria direito a um quarto próprio, todas as refeições e até mesmo um uniforme bonito. É uma oportunidade única, Marina, dizia Ricardo, seus olhos claros fixos nos meus. A família é muito exigente, só aceita moças especiais. Eu vi em você algo diferente. Você tem o perfil que eles procuram. Jovem, educada, bonita e responsável. Durante 2 semanas, Ricardo voltou à nossa casa. Sempre no final da tarde, quando papai ainda não havia chegado do trabalho. Ele trazia presentes pequenos. Um batom para mim, uma caixa de bombons para mamãe, cigarros para papai. Aos poucos, foi conquistando a confiança da família. Mostrava fotografias da suposta mansão em Moema. Falava sobre a família Rodrigues com tanto detalhe que parecia impossível ser mentira. Os gêmeos são lindos, dizia, mostrando fotos de 2 crianças loiras brincando numa piscina. O doutor Fernando é advogado, tem escritório no centro. A doutora Patrícia é médica, trabalha no Hospital Sírio-Libanês. São pessoas de família, gente fina mesmo. Mamãe foi cedendo aos poucos. A situação financeira em casa estava apertada. Papai havia machucado as costas numa obra e estava afastado do trabalho há 2 meses. Os irmãos menores precisavam de material escolar e as contas se acumulavam sobre a mesa da cozinha como lembretes cruéis de nossa realidade. Foi numa segunda-feira chuvosa de abril
que tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Ricardo havia chegado com uma proposta urgente. A família Rodrigues precisava de alguém imediatamente. A babá anterior havia tido uma emergência familiar e precisado viajar. Era agora ou nunca. Marina, eu confio em você, disse Ricardo segurando minhas mãos com uma gentileza que me fazia sentir especial. Sei que você não vai me decepcionar. É só por alguns meses, até você juntar um dinheiro bom e decidir o que quer fazer da vida. Naquela noite, depois que Ricardo foi embora, a família se reuniu na sala. Papai, ainda mancando por causa das costas, se sentou na poltrona velha que rangia a cada movimento. Mamãe segurava uma xícara de café que esfriava entre suas mãos calejadas. Os meninos Pedro e João, de 15 e 13 anos respectivamente, ouviram tudo em silêncio. Filha, disse papai, com aquela voz rouca de quem trabalhou a vida inteira no sol e na poeira. A decisão é sua. Você já é adulta. Vai fazer 18 anos em 2 meses. Mas lembra que essa casa sempre vai ser sua casa. E nós sempre vamos estar aqui para você. Mamãe chorou naquela noite. Eu ouvi através da parede fina que separava nossos quartos. Eram lágrimas silenciosas. O tipo de choro de mãe que sabe que não pode segurar o filho para sempre, mas tem medo de deixá-lo voar. Na manhã seguinte, fiz minha mala numa sacola de supermercado. Não tinha muito o que levar. Algumas roupas, meus cadernos da escola, uma foto da família e o terço que a avó havia me dado quando fiz a primeira comunhão. Ricardo chegou pontualmente, às 8 da manhã, sorrindo como sempre, vestindo uma camisa social branca que parecia ter saído da lavanderia. A despedida foi rápida. Mamãe me abraçou forte, sussurrando no meu ouvido. Qualquer coisa, você volta pra casa, ouviu? Qualquer coisa mesmo. Papai me deu um beijo na testa e colocou R$ 50 no meu bolso. Dinheiro que eu sabia que ele não tinha para dar. Os meninos acenaram da janela enquanto eu entrava no Corsa azul de Ricardo. Enquanto nos afastávamos da Rua das Flores, eu olhei para trás uma última vez. Nossa casa pequena ficava cada vez menor no retrovisor, e eu sentia uma mistura de medo e excitação. Não sabia que estava me despedindo não apenas da minha família, mas da menina que eu era. A Marina que entrara naquele carro jamais voltaria para casa. O trajeto até Moema deveria ter levado 1 hora no trânsito de São Paulo. Mas depois de 2 horas andando, percebi que não estávamos indo para lugar nenhum que eu reconhecesse. As ruas ficavam cada vez mais desertas, os prédios cada vez mais raros. Quando perguntei a Ricardo onde estávamos, ele sorriu com um sorriso diferente. Um sorriso que me deu arrepios. Mudança de planos, Marina, disse ele sem tirar os olhos da estrada. A família Rodrigues teve que viajar de última hora. Mas não se preocupe, tenho outro lugar para você. Um lugar onde você vai ser muito bem cuidada. Foi quando olhei para as travas das portas e percebi que estavam quebradas. Foi quando tentei abrir a janela e descobri que ela não funcionava. Foi quando entendi que a mala com meus pertences havia desaparecido do banco de trás do carro. E foi quando Ricardo parou de sorrir e mostrou quem realmente era. Escuta bem, menina, disse ele com a voz fria como o metal de uma faca. Você vai fazer tudo o que eu mandar, exatamente como eu mandar. Se tentar fugir, se tentar gritar, se tentar qualquer gracinha, sua família vai pagar o preço. Eu sei onde eles moram, sei onde seus irmãos estudam, sei onde sua mãe trabalha. O carro parou numa estrada de terra, cercada por cana-de-açúcar que se estendia até onde a vista alcançava. Estávamos longe de São Paulo, longe de tudo que eu conhecia, longe da civilização. Ricardo desceu do carro e deu a volta, abrindo minha porta com uma gentileza macabra. Bem-vinda à sua nova vida, Marina, disse ele me puxando pelo braço.
você vai descobrir que o mundo é muito diferente do que sua mamãezinha te ensinou. À frente havia uma casa grande, mas que não tinha nada de mansão. Era uma construção simples, cercada por outras meninas que pareciam perdidas, assustadas, quebradas. Algumas não deviam ter mais de 15 anos. Outras pareciam ter vivido ali há anos, com olhares vazios que não refletiam mais esperança. Uma mulher saiu da casa. Devia ter uns 40 anos, cabelos pretos puxados para trás num coque apertado, vestindo uma blusa vermelha que contrastava com a frieza de seus olhos. Ela olhou para mim como quem avalia mercadoria. Mais uma, Ricardo? Perguntou ela com um sotaque que não consegui identificar. Essa aqui vai dar trabalho. Eu posso ver nos olhos dela. Nada que você não saiba resolver, Carmen, respondeu Ricardo, me empurrando na direção da mulher. A família dela pensa que ela está trabalhando numa casa de família em Moema. Temos tempo suficiente antes que comecem a fazer perguntas. Foi assim que começou o pesadelo que duraria os próximos 2 anos da minha vida. 2 anos que pareceram uma eternidade. 2 anos em que descobri que existem tipos de maldade que nem os piores filmes conseguem retratar. 2 anos em que aprendi que o ser humano pode ser mais cruel do que qualquer animal. Carmen me levou para dentro da casa, suas unhas compridas cravadas no meu braço. O cheiro que senti quando entramos jamais sairá da minha memória. Uma mistura de medo, desespero e algo podre que parecia estar impregnado nas paredes. Regra número 1, disse Carmen, me empurrando para um quarto pequeno com 2 camas de solteiro. Você esquece quem você era. Agora você é propriedade nossa. Regra número 2. Tenta fugir. Sua família morre. Regra número 3. Não obedece. Você morre. Naquele quarto havia outra menina. Devia ter minha idade, mas parecia ter envelhecido décadas. Seus olhos eram fundos, cercados por olheiras que contavam histórias que nenhuma pessoa deveria viver. Quando Carmen saiu, ela se aproximou de mim. Como você se chama? Sussurrou ela, olhando para a porta como se esperasse que alguém entrasse a qualquer momento. Marina, respondi, ainda em choque. Eu sou Lucia. Estou aqui há 8 meses. Ela se sentou na cama ao meu lado, suas mãos tremendo levemente. Escuta, Marina. Se você quer sobreviver aqui, precisa aprender as regras rapidinho. Não é só fazer o que eles mandam. É fazer como se você gostasse. É sorrir quando eles querem que você sorria. É chorar quando eles querem que você chore. É fingir que você é outra pessoa, até que você esqueça quem você realmente é. Naquela primeira noite, deitada numa cama que cheirava a desinfetante e desespero, olhei pela pequena janela gradeada e vi as estrelas no céu. As mesmas estrelas que brilhavam sobre a Rua das Flores, sobre a casa onde mamãe provavelmente estava chorando minha ausência, sobre a cidade que eu havia deixado para trás em busca de um sonho que se tornara meu pior pesadelo. Fechei os olhos e tentei me lembrar do rosto de mamãe, da voz de papai, do riso dos meus irmãos. Tentei me lembrar de quem eu era antes de entrar naquele carro azul. Mas já sentia que Marina Santos, a menina de Itaquera que sonhava com uma vida melhor, estava morrendo. No lugar dela nascia alguém que eu ainda não conhecia. Alguém que teria que aprender a sobreviver no inferno. E o inferno eu descobriria na manhã seguinte. Estava apenas começando. O sol nasceu diferente no meu primeiro dia naquele lugar. Não era o mesmo sol que iluminava as manhãs em Itaquera, com o barulho dos ônibus e o movimento das pessoas indo trabalhar. Aqui o silêncio era pesado, quebrado apenas pelos sons distantes de tratores nos canaviais e pelos sussurros assustados das outras meninas. Acordei com Lúcia me balançando suavemente. Seus olhos estavam vermelhos, como se ela não tivesse dormido a noite toda. Marina, levanta.
Carmen vai chegar daqui a pouco para te explicar como as coisas funcionam aqui. Sua voz era um sussurro urgente. Lembra do que eu te disse ontem. Faz tudo o que ela mandar, não importa o quão ruim pareça. Aqui não existe dignidade, só sobrevivência. Me levantei com o corpo dolorido. A cama era dura como pedra e o travesseiro fino como papel. Olhei pela janela gradeada e vi onde realmente estávamos. Canaviais se estendiam até o horizonte, cortados apenas por uma estrada de terra que desaparecia numa curva distante. Não havia casas vizinhas, não havia sinais de civilização. Estávamos perdidas no meio do interior de São Paulo, provavelmente na região de Ribeirão Preto, longe de qualquer possibilidade de ajuda. A porta se abriu com um rangido metálico. Carmen entrou vestindo a mesma blusa vermelha do dia anterior, mas agora eu podia ver melhor seu rosto. Tinha cicatrizes pequenas ao redor dos olhos, marcas que pareciam contar uma história violenta. Suas mãos eram grossas, com anéis dourados em quase todos os dedos. "Bom dia, princesinha", disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. "Dormiu bem na sua nova casa?" Não respondi. Ainda estava tentando processar onde estava, o que havia acontecido, como havia sido tão ingênua. Carmen interpretou meu silêncio como desafio. "Ah, entendi. Você ainda pensa que é a menina especial de mamãe." Ela se aproximou de mim e pude sentir o cheiro forte de seu perfume misturado com cigarro. "Deixa eu te explicar uma coisa, querida. Você não é especial. Você é mais uma. E quanto mais rápido você entender isso, melhor vai ser para você." Lucia estava encolhida na cama dela, tentando se tornar invisível. Eu podia sentir seu medo, e isso me assustava mais do que qualquer ameaça de Carmen. "Veste isso aqui", disse Carmen, jogando um vestido curto e apertado na minha direção. "E põe essa maquiagem. Você vai conhecer o resto da propriedade hoje." O vestido era vermelho, da mesma cor da blusa de Carmen, e pelo menos 2 números menor que o meu tamanho. A maquiagem era pesada. Batom vermelho escuro, sombra preta, rímel que parecia tinta. Quando me olhei no espelho pequeno e rachado dos "Quarto, não me reconheci." A menina de Itaquera havia desaparecido completamente. "Perfeita", disse Carmen, avaliando minha aparência como um fazendeiro avalia o gado. "Agora vem comigo. É hora de você conhecer seu novo trabalho." Caminhamos pela casa e eu pude ver melhor como era por dentro. Havia pelo menos 10 quartos pequenos como o meu, cada um com 2 camas. Em alguns, ouvi vozes sussurrando, choros abafados, sons que me faziam o estômago revirar. A casa tinha 2 andares, e o térreo parecia ser dividido entre os quartos das meninas e uma área comum com uma cozinha pequena e uma sala com televisão velha. "Aqui moram 22 meninas", explicou Carmen enquanto andávamos. "Todas como você, todas que acharam que iam trabalhar em casas de família ou escritórios bonitos. Todas que descobriram que o mundo não é um conto de fadas." Saímos da casa e caminhamos por uma trilha de terra batida. À nossa direita havia um galpão grande de onde vinham sons estranhos. Vozes de homens, música alta, gargalhadas que me arrepiavam a espinha. À esquerda, uma construção menor que parecia ser um escritório. "Aqui é onde você vai trabalhar", disse Carmen, apontando para o galpão. "É simples. Os homens vêm, escolhem uma de vocês, pagam, e vocês fazem o que eles querem. Sem perguntas, sem reclamações, sem choro. Senti o mundo girar ao meu redor. Até aquele momento, uma parte de mim ainda esperava que fosse tudo um mal-entendido, que Ricardo aparecesse para me levar para a verdadeira família em Moema. Mas olhando para aquele galpão, ouvindo aqueles sons, entendi finalmente onde estava e o que esperavam de mim. "Não", foi tudo que consegui sussurrar.
Carmen riu, uma gargalhada seca que ecoou pelos canaviais. Não? Você acha que tem escolha? Ela me agarrou pelo braço, suas unhas se cravando na minha pele. Deixa eu te contar como as coisas funcionam aqui, princesinha. Você trabalha, você ganha pontos. Com os pontos você compra comida, produtos de higiene, remédios. Não trabalha, não come. É simples assim. Ela me arrastou até o escritório pequeno, onde um homem gordo de uns 50 anos estava sentado atrás de uma mesa cheia de papéis. Ele tinha o cabelo grisalho penteado para o lado e usava uma camisa social amarela que estava apertada demais para seu corpo. Seu Manuel, essa aqui é a Marina nova, disse Carmen, me empurrando para a frente da mesa. Seu Manuel me olhou de cima a baixo, como se estivesse calculando meu valor. Fez anotações numa caderneta, seus olhos pequenos nunca saindo do meu corpo. Bonita, disse ele com uma voz pastosa. Vai dar lucro. Quantos anos? 17, mas faz 18 em 2 meses, respondeu Carmen. Perfeito. Virgem? Senti meu rosto queimar de vergonha e raiva. Como ousavam falar de mim como se eu fosse um objeto, uma mercadoria? Pelo jeito que ela está vermelha, eu diria que sim. Riu, Carmen. Vai ser especial para os clientes. Seu Manuel fez mais anotações e depois olhou diretamente para mim. Escuta bem, menina. Aqui você tem uma dívida comigo. Ricardo me custou dinheiro para te trazer. A casa, a comida, a roupa. Tudo isso custa dinheiro. Você vai trabalhar até pagar tudo o que me deve. Entendeu? Quanto eu devo? O perguntei com a voz tremendo. Ele consultou a caderneta e sorriu. 10 mil reais. Mais os juros, claro. Com juros, uns 15 mil. 15 mil reais. Para minha família, isso era uma fortuna. Era mais do que papai ganhava em 2 anos de trabalho. Mas não se preocupa, continuou seu Manuel. Com dedicação, você paga isso em uns 2, 3 anos. Talvez 4. Carmen me levou de volta para a casa, mas não para meu quarto. Me levou para uma sala que eu não havia visto antes, com espelhos nas paredes e várias cadeiras como as de salão de beleza. Aqui é onde vocês se arrumam antes do trabalho, explicou ela. Dona Berenice vai ensinar você a se maquiar direito, pentear o cabelo, escolher a roupa certa para cada tipo de cliente. Dona Berenice era uma mulher de uns 60 anos, magra como um graveto, com cabelos tingidos de loiro que pareciam palha seca. Ela me olhou com uma expressão que misturava pena e resignação. Mais uma pequena, disse ela balançando a cabeça. Como é seu nome, filha? Marina, respondi quase sem voz. Marina é nome bonito. Lembra o mar, a liberdade. Ela suspirou fundo. Bom, filha, não vou mentir para você. A vida aqui é dura. Mas se você for esperta, se souber jogar o jogo, pode conseguir sobreviver. Dona Berenice me ensinou coisas que eu jamais havia imaginado que existissem. Como sorrir mesmo quando se quer chorar. Como fingir prazer quando se sente apenas dor. Como dissociar a mente do corpo quando a realidade se torna insuportável. O segredo, dizia ela enquanto passava batom nos meus lábios, é imaginar que você está assistindo a um filme, que a pessoa naquela cama não é você, é uma atriz interpretando um papel. Funciona, filha. É o que me manteve viva durante os 20 anos que trabalhei na rua. Durante a tarde conheci as outras meninas. Havia Jéssica, de 16 anos, que havia saído de casa em Minas Gerais para trabalhar numa loja de roupas em São Paulo. Carla, de 20 anos, que respondeu a um anúncio de emprego para recepcionista num hotel de luxo. Amanda, de apenas 15 anos, que havia sido literalmente sequestrada na saída da escola em Campinas. Todas tinham uma história parecida com a minha. Todas haviam acreditado numa promessa de vida melhor. Todas descobriram tarde demais
que haviam caído numa armadilha da qual seria quase impossível escapar. O pior não são os clientes, me disse Jéssica, enquanto estávamos sentadas no pátio pequeno atrás da casa. O pior é sentir que você está deixando de ser você. A cada dia que passa, a menina que eu era fica mais distante. Às vezes, eu acordo e não lembro mais como era minha vida antes. Carla concordou, seus olhos perdidos nos canaviais. Eu tinha um namorado, disse ela. João. A gente ia casar depois que eu juntasse dinheiro trabalhando no tal hotel. Será que ele ainda está me esperando? Será que minha mãe ainda acredita que eu estou viva? Amanda, a mais nova, chorava silenciosamente. Suas lágrimas caíam sobre uma pulseira de miçangas que ela não largava nunca. Minha irmã mais nova fez essa pulseira para mim, sussurrou ela. Era para dar sorte. Que piada, né? Naquela noite, deitada na cama dura ao lado de Lucia, olhei pela janela gradeada e vi as mesmas estrelas da noite anterior. Mas agora elas pareciam mais distantes, mais frias, como se até elas tivessem me abandonado. Lucia, sussurrei no escuro. Você já tentou fugir? Ela ficou em silêncio por tanto tempo que achei que havia dormido. Quando finalmente respondeu, sua voz era como um fantasma. Uma vez, nos primeiros meses, consegui chegar até a estrada principal antes que os cachorros me encontrassem. Ela se virou na cama e pude ver o brilho de suas lágrimas na escuridão. Eles me trouxeram de volta e me ensinaram o que acontece com quem tenta fugir. Tenho cicatrizes que você nunca vai ver, Marina. Cicatrizes na alma que nunca vão sarar. E sua família? Não vieram te procurar? Minha família pensa que eu estou trabalhando numa fábrica em Jundiaí. Ricardo era muito inteligente. Ele mandava cartas falsas, dizia que eu estava bem, que estava juntando dinheiro. Minha mãe deve ter uma pilha de cartas minhas que eu nunca escrevi. Entendi então a inteligência cruel do esquema. Não éramos apenas prisioneiras físicas. Éramos prisioneiras de uma mentira elaborada que impedia nossas famílias de nos procurar. Para o mundo exterior, estávamos trabalhando em empregos legítimos, mandando notícias regulares. Quando finalmente descobrissem a verdade, seria tarde demais. Lucia, sussurrei mais uma vez. Quanto tempo você acha que vamos ficar aqui? Ela não respondeu. Talvez porque não soubesse a resposta. Ou talvez porque a resposta fosse algo que nenhuma de nós queria ouvir. Do lado de fora, ouvi o som de carros chegando. Vozes de homens, risos altos, o barulho de cervejas sendo abertas. O trabalho havia começado para as outras meninas. Amanhã seria minha vez. Fechei os olhos e tentei me transportar de volta para casa. Imaginei mamãe preparando o jantar na cozinha pequena, papai assistindo o jornal na televisão velha, os meninos brigando sobre qual programa assistir. Imaginei o cheiro de café que sempre pairava na nossa casa, o som da chuva no telhado de zinco, a sensação de segurança que eu nunca mais teria. Naquela noite, a última noite em que ainda era apenas Marina Santos, a menina de Itaquera, dormiu, sonhando com casa. Não sabia que quando acordasse começaria a transformação que me faria sobreviver ao inferno, mas que também mataria para sempre a pessoa que eu havia sido. O amanhecer trouxe consigo o primeiro dia do resto da minha vida, e eu ainda não fazia ideia de quão longo e doloroso seria o caminho de volta para casa. O segundo dia começou com o som de uma sirene estridente que cortou o ar às 6 da manhã. Era o sinal para que todas as meninas se levantassem. E eu aprendi rapidamente que não havia espaço para preguiça naquele lugar. Lucia me puxou da cama, seus movimentos automáticos de quem já havia internalizado a rotina do cativeiro. Vamos, Marina. Café da manhã é às 6:30. E se você chegar atrasada, fica sem comer até o almoço.
O refeitório era uma sala pequena com 4 mesas de plástico branco, do tipo que se vê em lanchonetes baratas. As 22 meninas se amontoavam ali, algumas ainda com os rostos marcados pelo sono, outras com olhares vazios que pareciam estar sempre olhando para algum ponto distante que só elas podiam ver. O café da manhã era pão com margarina e café aguado, nada mais. Sentei-me ao lado de Jéssica, que comia em silêncio, seus movimentos mecânicos como os de um robô. Do outro lado da mesa, Amanda brincava com sua pulseira de miçangas, mal tocando na comida. "Come tudo", sussurrou. Carla se sentando ao meu lado. "Mesmo que esteja ruim, mesmo que você não tenha fome, nunca se sabe quando vai ser a próxima refeição." Depois do café, fomos levadas para uma sala que chamavam de sala de treinamento. Era ali que Carmen e Dona Berenice nos ensinavam como nos comportar com os clientes, como vestir as roupas que eles gostavam, como falar do jeito que eles esperavam. "Vocês têm que entender uma coisa", dizia Carmen, caminhando entre nós como um soldado inspecionando tropas. "Vocês não são mais meninas normais. Vocês são produto. E produto que não vende não tem valor." Dona Berenice era mais suave, na forma, mas não no conteúdo. Ela nos ensinava técnicas que uma menina de 17 anos jamais deveria conhecer. Falava sobre coisas que me faziam corar e sentir náusea ao mesmo tempo. "Não fiquem com essa cara de santas", dizia ela vendo nossa expressão de choque. "Vocês acham que eu gosto de ensinar isso? Eu também já fui como vocês. Também achei que o mundo era cor-de-rosa. Mas a vida me ensinou que sobreviver é mais importante que preservar ilusões." Foi nesse segundo dia que conheci o Dr. Henrique. Ele chegou numa Mercedes preta, usando terno caro e sapatos que brilhavam mesmo na poeira do canavial. Tinha uns 45 anos, cabelos grisalhos bem cortados e um sorriso que tentava parecer gentil, mas que escondia algo sinistro. "Esse aí é cliente VIP", sussurrou Lucia no meu ouvido. "Médico de São Paulo. Vem aqui 2 vezes por mês. Sempre escolhe as mais novas. Seu Manuel recebeu o Dr. Henrique como se fosse um rei. Ofereceu uísque importado, charutos cubanos, tratamento de príncipe. E quando o Dr. Henrique apontou para mim, dizendo: 'Quero conhecer melhor a novata', senti meu mundo desabar definitivamente. 'Não, por favor', implorei para Carmen, que me segurava pelo braço. 'Eu faço qualquer outra coisa. Limpo a casa, trabalho na cozinha, qualquer coisa. Mas não isso.' Carmen riu daquela forma cruel que eu estava começando a odiar. 'Filhinha, você acha que está numa negociação? Você acha que tem direito de escolha?' Ela apertou meu braço até eu sentir dor. 'Dr. Henrique pagou muito dinheiro por você. Muito dinheiro mesmo. Você vai fazer tudo o que ele quiser, do jeito que ele quiser, e ainda vai agradecer no final.' Me arrastaram para um dos quartos, do galpão. Era diferente dos outros que eu havia visto. Tinha uma cama maior, ar-condicionado, até mesmo uma televisão pequena. Era o quarto VIP, onde os clientes especiais levavam suas escolhidas. Dr. Henrique já estava lá quando chegamos, servindo-se uísque num copo de vidro. Havia tirado o paletó e afrouxado a gravata. Quando me viu, sorriu como um predador que finalmente havia capturado sua presa. "Deixem nós sozinhos", disse ele, para Carmen, sem tirar os olhos de mim. O que aconteceu naquela tarde é algo que prefiro não descrever em detalhes. Não porque seja pudica, mas porque algumas memórias são feridas que nunca cicatrizam completamente. E mexer nelas é como arrancar uma casca que ainda está sangrando por baixo. Posso dizer apenas que descobri naquele dia que existe uma diferença entre morrer fisicamente e morrer por dentro. Meu corpo continuou funcionando. Meu coração continuou batendo,
Meus pulmões continuaram respirando. Mas algo essencial em mim morreu naquela tarde. Algo que eu achava que nunca mais poderia ser recuperado. Dr. Henrique me tratou como um brinquedo. Falava comigo como se eu fosse um animal de estimação, fazendo carinho no meu cabelo enquanto me machucava, sussurrando palavras doces enquanto me destruía pedaço por pedaço. O pior de tudo era que ele parecia genuinamente acreditar que estava sendo gentil, que estava me fazendo um favor. "Você é especial, Marina", dizia ele com aquela voz pastosa de quem bebeu demais. "Diferente das outras, mais pura, mais inocente. Por isso eu paguei tanto por você." Quando tudo terminou, ele me deu dinheiro. R$ 100, como se aquilo fosse um presente, uma recompensa por ter sido uma boa menina. Joguei o dinheiro no chão, mas ele apenas riu. "Não seja orgulhosa, querida. Esse dinheiro vai fazer falta. Aqui tudo custa caro." Saí daquele quarto cambaleando, sentindo como se meu corpo não fosse mais meu. Carmen estava esperando do lado de fora, fumando um cigarro e contando dinheiro. "E aí, princesinha? Ainda acha que é especial?" Ela soprou a fumaça na minha direção. Dr. Henrique ficou satisfeito. "Disse que você tem potencial. Isso é bom para você." Voltei para meu quarto em estado de choque. Lucia estava lá, sentada na cama. E quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não disse nada, apenas me abraçou enquanto eu chorava silenciosamente. Não havia palavras para o que eu estava sentindo. Não havia consolo para o que havia acontecido. "A primeira vez é sempre a pior", sussurrou ela no meu ouvido. "Depois fica mais fácil. Não porque dói menos, mas porque você aprende a sair do seu corpo, a ir para um lugar na sua mente onde nada pode te tocar." Naquela noite não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, tentando entender como minha vida havia chegado àquele ponto. 2 dias antes, eu era uma menina normal, com sonhos normais, problemas normais. Agora eu era... o quê? Uma prostituta? Uma escrava? Uma vítima? No dia seguinte, Dr. Henrique voltou. E no outro dia também. Ele havia se tornado meu cliente regular, o que significava que eu era propriedade dele durante suas visitas. Carmen me explicou que isso era uma honra, que clientes VIP garantiam estabilidade. "Ele gosta de você", dizia ela como se fosse uma coisa boa. "Isso significa que você não vai precisar se preocupar com outros clientes por enquanto. Dr. Henrique paga bem para ter exclusividade." Mas eu descobri que ter um cliente regular não era proteção. Era uma prisão dentro da prisão. Dr. Henrique desenvolveu uma obsessão por mim que ia além do físico. Ele queria possuir minha mente, minha alma, quebrar tudo o que ainda restava da Marina original. Ele trazia presentes, bonecas, como se eu fosse uma criança. Doces importados que eu não conseguia comer porque meu estômago vivia embrulhado. Roupas íntimas caras que me faziam sentir ainda mais exposta. E sempre falava sobre como eu era especial, como ele estava me salvando de uma vida medíocre. "Você nunca teve nada, não é mesmo, Marina?", dizia ele durante uma de suas visitas. "Família pobre, casa pequena, sem perspectivas. Aqui, você tem roupa boa, comida, proteção. Não é uma vida melhor?" Eu queria gritar que não, que preferia 1000 vezes minha vida simples em Itaquera. Queria dizer que nossa casa pequena valia mais que toda a riqueza dele. Mas aprendi rapidamente que contradizer Dr. Henrique tinha consequências dolorosas. As semanas se arrastavam como anos. Eu perdi a noção do tempo, dos dias, até mesmo das estações. Tudo se misturava numa névoa de dor, medo e desespero. As outras meninas tentavam me ajudar como podiam, compartilhando técnicas de sobrevivência, oferecendo o ombro para chorar,
dividindo os poucos momentos de paz que conseguíamos encontrar. Jéssica me ensinou a técnica da dissociação que Dona Berenice havia mencionado. Você precisa criar um lugar na sua mente onde pode se esconder, explicou ela, durante um dos raros momentos em que estávamos sozinhas. Um lugar que seja só seu, que eles nunca possam tocar. Para mim é a casa da minha avó, no interior de Minas. Eu me imagino lá no quintal, colhendo manga no pé, ouvindo os passarinhos cantar. Carla me ensinou a economizar. Cada real que ganhávamos era precioso, e ela sabia exatamente como gastá-los para obter o máximo de produtos de higiene e comida extra. Amanda, apesar de ser a mais nova, me ensinou talvez a lição mais importante: como preservar a esperança quando tudo parece perdido. Minha irmã vai me encontrar, dizia ela, apertando sua pulseira de miçangas. Ela é inteligente, mais inteligente que todo mundo. Quando eu não voltar para casa, ela vai descobrir o que aconteceu. Ela vai chamar a polícia, vai fazer escândalo, vai mexer o mundo inteiro até me encontrar. Eu invejava a certeza de Amanda. Minha própria família nem sabia que eu estava em perigo. Para eles, eu estava trabalhando numa casa de família em Moema, mandando cartas regulares, juntando dinheiro para ajudá-los. Ricardo havia construído uma mentira tão perfeita que poderia durar anos. Foi durante a 6ª semana do meu cativeiro que aconteceu algo que mudou tudo. Dr. Henrique chegou mais bêbado que o normal, mais agressivo, mais perigoso. Durante nossa sessão, ele perdeu o controle completamente e me machucou de uma forma que não podia ser escondida. Dona Berenice teve que me levar para o hospital mais próximo, uma clínica pequena na cidade de Sertãozinho, a 40 quilômetros dali. Ela inventou uma história sobre um acidente doméstico, e o médico que me atendeu, Dr. Carlos, fingiu acreditar. Mas eu vi em seus olhos que ele sabia. Ele havia visto ferimentos como os meus antes. Conhecia os sinais do abuso, da violência, do desespero. Quando Dona Berenice saiu da sala para buscar não sei o quê, ele se aproximou de mim. "Como você se chama?" perguntou ele com uma voz suave que eu não ouvia há semanas. "Marina", respondi automaticamente. "Marina, eu vou te fazer uma pergunta e quero que você me responda com sinceridade. Você está sendo mantida contra sua vontade?" Por um momento pensei em mentir. Tinha medo do que aconteceria se Dona Berenice descobrisse que eu havia falado. Mas havia algo nos olhos do Dr. Carlos, uma bondade genuína que eu havia esquecido que existia. "Sim", sussurrei, as lágrimas começando a cair. "Por favor, me ajude." Ele segurou minha mão com cuidado, como se eu fosse feita de vidro. "Eu vou ajudar você, Marina, mas preciso que você confie em mim. Pode fazer isso?" Naquele momento, pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com esperança. Não sabia como, não sabia quando, mas Dr. Carlos havia acendido uma luz pequena na escuridão que havia se tornado minha vida. Quando Dona Berenice voltou, Dr. Carlos agiu normalmente, prescreveu medicamentos, deu instruções de cuidados. Mas, antes de sairmos, ele me entregou discretamente um papel pequeno. "Remédio para a dor", disse ele alto para Dona Berenice ouvir. "Tome quando precisar." No papel estava escrito apenas: "Confie em mim. Ajuda está vindo." Naquela noite, deitada na cama dura ao lado de Lucia, segurei o papel como se fosse um amuleto. Pela primeira vez desde que entrara naquele carro azul com Ricardo, permiti-me sonhar que talvez, apenas talvez, eu pudesse um dia voltar para casa. Não sabia que Dr. Carlos já estava colocando em movimento uma operação que mudaria não apenas minha vida, mas a vida de todas as meninas naquela fazenda do inferno. Não sabia que minha salvação estava mais próxima do que eu poderia imaginar. Mas naquela noite, pela primeira vez em semanas,
Dormi sonhando com liberdade. Dr. Carlos não mentiu. 3 dias depois da consulta na clínica de Sertãozinho, as coisas começaram a mudar de forma quase imperceptível. Primeiro foram pequenos sinais. Carros diferentes passando devagar pela estrada de terra. Homens de terno visitando propriedades vizinhas. Helicópteros sobrevoando a região com mais frequência do que o normal. Carmen estava nervosa. Eu podia ver nos seus olhos uma preocupação que ela tentava esconder atrás da sua arrogância habitual. Seu Manuel passava horas ao telefone, falando baixo, olhando constantemente pela janela do seu escritório. Até mesmo os seguranças, homens brutais que cuidavam da propriedade com cães treinados e armas, pareciam mais alertas. Alguma coisa está acontecendo, sussurrou Lucia uma noite, enquanto ouvíamos vozes alteradas vindas do escritório. Eles estão com medo de alguma coisa. Jéssica, que havia desenvolvido o hábito de observar tudo com atenção de detetive, concordou. Ontem vi Carmen queimando papéis atrás da casa, disse ela. E seu Manuel mandou 2 seguranças levarem algumas meninas para outro lugar. Disseram que eram clientes especiais, mas eu nunca vi elas voltarem. O medo se espalhou entre nós, como um vírus. Não sabíamos se o que estava acontecendo era bom ou ruim, se deveríamos ter esperança ou nos prepararmos para algo pior. A incerteza era quase tão torturante quanto o cativeiro. Dr. Henrique não apareceu naquela semana. Sua ausência me deu um alívio temporário, mas também aumentou minha ansiedade. Ele nunca ficava tanto tempo sem me visitar. Carmen disse apenas que ele estava viajando a negócios, mas eu percebi a tensão na sua voz. Foi numa quinta-feira, exatamente 8 semanas após minha chegada àquele inferno, que tudo mudou definitivamente. Eu estava no refeitório com as outras meninas quando ouvimos o som inconfundível de helicópteros se aproximando. Mas dessa vez não passaram por cima e seguiram em frente. Eles pairaram sobre a propriedade e começaram a descer. Polícia Federal! Todo mundo no chão! A voz amplificada ecoou pelos canaviais como um trovão. Em segundos, a propriedade se transformou em um campo de guerra. Homens armados e uniformizados saltavam dos helicópteros, cercando todos os prédios. Carros descaracterizados surgiam de todos os lados, bloqueando as saídas. Carmen apareceu no refeitório como uma fúria, gritando ordens contraditórias. Vocês não sabem de nada. Se alguém perguntar, vocês trabalham aqui voluntariamente. Entenderam? Voluntariamente. Mas era tarde demais. A porta do refeitório foi arrombada por policiais federais armados, vestindo coletes à prova de balas. Atrás deles, vi Dr. Carlos, acompanhado por uma mulher de terno que parecia ser algum tipo de assistente social. Ninguém se mexe! Gritou o comandante da operação, um homem alto de uns 40 anos. Esta é uma operação da Polícia Federal contra o tráfico de pessoas. Vocês estão seguras agora. Seguras! A palavra ecoou na minha mente como um sino. Quando foi a última vez que me senti segura? Quando foi a última vez que alguém havia me dito que eu estava segura? Algumas meninas começaram a chorar. Outras ficaram paralisadas como se não conseguissem processar o que estava acontecendo. Amanda apertou sua pulseira de miçangas contra o peito e sussurrou. Eu sabia que alguém viria nos buscar. Dr. Carlos se aproximou de mim, seus olhos gentis, cheios de alívio. Marina, você está bem? Conseguiu aguentar? Não consegui responder. As lágrimas começaram a cair, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma esperança que eu havia enterrado tão fundo que pensei que nunca mais a encontraria. A mulher de terno se apresentou como doutora Patrícia, da Secretaria de Direitos Humanos. Sua voz era firme, mas gentil, como a de uma mãe tranquilizando filhos assustados.
Meninas, vocês foram vítimas de um crime gravíssimo. Vocês foram traficadas, mantidas em cativeiro, forçadas à prostituição. Nada do que aconteceu aqui foi culpa de vocês. Nada. Enquanto ela falava, outros policiais prendiam Carmen, seu Manuel e os seguranças. Carmen gritava, xingava, ameaçava. Dizia que éramos todas mentirosas, que estávamos ali por vontade própria, que íamos nos arrepender de ter falado com a polícia. Vocês acham que vão ter vida melhor lá fora? Gritava ela, enquanto era levada algemada. Vocês não sabem fazer nada, não servem para nada. Vão acabar voltando para a rua. Suas palavras me machucaram mais do que eu esperava. Porque uma parte de mim, a parte quebrada e destruída que havia sido criada naqueles 2 meses de cativeiro, acreditava nelas. O que eu sabia fazer além daquilo? Como ia conseguir reconstruir minha vida? Como ia conseguir olhar no espelho e não ver a pessoa que eu havia sido forçada a me tornar? Dr. Carlos deve ter percebido minha angústia porque se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Marina, você vai precisar de muito tempo para se recuperar. Vai precisar de ajuda profissional, de terapia, de muito apoio. Mas você vai conseguir. Vocês todas vão conseguir. Fomos levadas para um abrigo especializado em vítimas de tráfico humano, em Ribeirão Preto. Era um lugar limpo, organizado, com quartos individuais e janelas sem grades. Janelas que eu podia abrir quando quisesse, para sentir o vento no rosto e lembrar que eu era livre. Nos primeiros dias não consegui sair do quarto. A liberdade era quase tão assustadora quanto o cativeiro havia sido. Eu não sabia mais como tomar decisões simples. Que roupa vestir, o que comer, que programa assistir na televisão. Durante 2 meses, todas essas escolhas haviam sido feitas por outras pessoas. Agora que eu podia escolher novamente, descobri que havia esquecido como fazer isso. A psicóloga do abrigo, doutora Hannah, me explicou que isso era normal. Você passou por um trauma severo, disse ela durante nossa primeira sessão. Seu cérebro se adaptou para sobreviver numa situação extrema. Agora ele precisa reaprender como funcionar numa situação normal. É um processo, Marina. Leva tempo. As outras meninas estavam passando pelo mesmo processo. Jéssica não conseguia dormir sem pesadelos. Carla se recusava a sair do abrigo, com medo de que alguém a reconhecesse na rua. Amanda, a mais forte de todas nós, chorava toda vez que falava ao telefone com a família. Minha mãe quer saber onde eu estive esses meses todos, contou ela, depois de uma ligação particularmente difícil. Como eu explico? Como eu conto o que aconteceu sem destruir ela também? Era essa a parte mais cruel do que havíamos vivido. Não eram apenas nossos corpos e mentes que haviam sido violados. Era a nossa capacidade de nos relacionar com as pessoas que amávamos. Como eu ia conseguir abraçar minha mãe sem me lembrar de todas as vezes que homens estranhos haviam tocado em mim? Como ia conseguir confiar em homens novamente quando havia aprendido que eles podiam ser monstros? Dr. Carlos me visitava regularmente no abrigo, trazendo notícias sobre o caso. A operação havia sido um sucesso. Além da nossa propriedade, a polícia havia descoberto uma rede inteira de tráfico humano que operava em 3 estados. Dezenas de pessoas haviam sido presas, incluindo Ricardo, que foi capturado tentando fugir para o Paraguai. Ele estava com documentos falsos e muito dinheiro. Contou o Dr. Carlos. Confessou tudo quando confrontado com as evidências. Vocês foram muito corajosas ao testemunhar contra ele. Dr. Henrique também foi preso. Descobriram que ele não era apenas cliente, mas um dos financiadores da operação. Usava sua posição de médico respeitado para atrair outras vítimas, indicando a clínica onde trabalhava como local seguro para meninas que precisavam de ajuda. Ele vai ficar muito tempo na prisão, disse Dr. Carlos, vendo minha reação ao ouvir o nome dele. Nunca mais vai poder machucar você ou qualquer outra pessoa.
Mesmo assim, eu ainda tinha pesadelos com o Dr. Henrique. Acordava no meio da noite, sentindo suas mãos em mim, ouvindo sua voz pastosa sussurrando que eu era especial. Doutora Ana me explicou que isso também era normal, que o trauma criava memórias que o cérebro tinha dificuldade de processar. O importante é você entender que essas memórias não definem quem você é, dizia ela. Você não é o que fizeram com você, Marina. Você é muito mais do que isso. Mas eu não me sentia como muito mais do que isso. Me sentia quebrada, suja, inútil. Como Carmen havia dito no dia da prisão, o que eu sabia fazer além daquilo? Como ia conseguir ter uma vida normal depois de tudo que havia acontecido? Foi Lucia quem me ajudou a encontrar uma resposta. Ela havia começado a trabalhar com uma ONG que ajudava outras vítimas de tráfico humano, contando sua história para conscientizar as pessoas sobre o problema. "Sabe o que eu descobri?" disse ela durante uma de nossas conversas no jardim do abrigo. "Nossa dor não precisa ser inútil. A gente pode transformar ela em alguma coisa boa, alguma coisa que ajude outras pessoas." Ela me mostrou cartas de meninas que haviam sido salvas depois de ouvir seu testemunho. Famílias que aprenderam a reconhecer os sinais de aliciamento. Pais que conseguiram impedir que suas filhas caíssem na mesma armadilha que nós. Cada pessoa que a gente consegue salvar faz tudo valer a pena, dizia Lucia, seus olhos brilhando com uma paixão que eu não via desde antes do cativeiro. A gente não pode mudar o que aconteceu conosco, mas a gente pode impedir que aconteça com outras. Lentamente, muito lentamente, comecei a considerar a possibilidade de que minha vida pudesse ter um propósito novamente. Que talvez eu pudesse usar minha experiência terrível para ajudar outras pessoas. Que talvez eu pudesse transformar minha dor em força. Mas primeiro, eu precisava fazer a coisa mais difícil de todas: voltar para casa, enfrentar minha família, explicar onde eu havia estado, o que havia acontecido comigo, por que eu havia mudado tanto. 3 meses depois da libertação, doutora Ana disse que eu estava pronta para começar a pensar em deixar o abrigo. Minha família havia sido contactada e informada sobre minha situação. Mamãe chorava todas as vezes que falávamos ao telefone, se culpando por ter me deixado ir, por não ter percebido que Ricardo era um criminoso. "Minha filha", dizia ela, a voz quebrada pela emoção. "O importante é que você está viva. O resto a gente resolve junto, como família." Papai falava menos, mas sentia em sua voz uma raiva fria contra os homens que haviam me machucado. "Se eu encontrar esse Ricardo", dizia ele, "a polícia vai ser o menor dos problemas dele." Os meninos Pedro e João ficaram chocados quando souberam a verdade. Pedro, que agora tinha 16 anos, se tornou super protetor, dizendo que nunca mais deixaria ninguém machucar a irmã dele. João, de 14, ficou mais quieto. Mas eu percebia que ele me olhava como se eu fosse feita de vidro, com medo de que eu quebrasse novamente. O dia de voltar para casa chegou numa manhã de setembro, exatamente 6 meses depois que eu havia entrado no carro azul de Ricardo. Dr. Carlos se ofereceu para me levar, e eu aceitei. Precisava da presença de alguém que entendia pelo que eu havia passado. Quando chegamos à Rua das Flores, em Itaquera, senti como se estivesse voltando de uma viagem de anos, não de meses. A rua parecia menor, as casas mais velhas, as pessoas mais simples do que eu me lembrava. Mas quando vi mamãe correndo para me abraçar, com lágrimas nos olhos e os braços abertos, soube que estava finalmente em casa. "Minha filha", sussurrou, ela no meu ouvido, me apertando como se temesse que eu pudesse desaparecer novamente. "Minha menina corajosa, você conseguiu voltar para casa." Naquele abraço, pela primeira vez em meses, me senti segura de verdade. Não curada,
Não inteira, mas segura. E percebi que talvez, apenas talvez, fosse possível reconstruir minha vida. Tijolo por tijolo, dia por dia, com a ajuda das pessoas que me amavam. A jornada de volta para casa havia apenas começado. 5 anos se passaram desde aquela manhã de setembro em que voltei para casa. 5 anos de reconstrução, de terapia, de pesadelos que foram diminuindo aos poucos, de pequenas vitórias que se somaram numa grande transformação. Hoje, aos 23 anos, posso finalmente contar minha história sem me despedaçar, por dentro. Os primeiros meses em casa foram os mais difíceis. Mamãe tentava me proteger de tudo e de todos, como se eu fosse uma criança pequena. Papai evitava falar sobre o assunto, mas eu via a dor nos seus olhos sempre que me olhava. Os meninos andavam na ponta dos pés ao meu redor, com medo de dizer alguma coisa errada. A terapia com doutora Ana continuou. Agora 2 vezes por semana numa clínica em São Paulo. Foram sessões dolorosas, onde eu precisei revisitar cada momento. Daqueles 2 meses de cativeiro, cada trauma, cada humilhação. Mas aos poucos, fui aprendendo que lembrar não significava reviver, que eu podia olhar para o passado sem ser engolida por ele. Você não é mais a mesma pessoa que era antes, disse doutora Ana durante uma de nossas sessões. Mas também não é a pessoa que eles tentaram fazer de você. Você é alguém nova, forjada pelo fogo, mais forte do que jamais imaginou que poderia ser. O primeiro ano foi dedicado apenas à sobrevivência emocional. Reaprender a dormir sem pesadelos, a sair de casa sem ataques de pânico, a confiar nas pessoas ao meu redor. Lucia me visitava regularmente, e nossas conversas se tornaram uma âncora de sanidade. Ela havia começado a trabalhar com uma ONG chamada Mãos Estendidas, que resgatava vítimas de tráfico humano. Marina, você precisa pensar no seu futuro, disse ela durante uma visita em dezembro daquele primeiro ano. Não pode ficar para sempre escondida aqui em casa. Você tem uma história poderosa, uma voz que pode ajudar outras pessoas. Mas eu ainda não estava pronta. A ideia de expor publicamente o que havia acontecido comigo me apavorava. Como as pessoas iam me olhar? Como iam me tratar? Eu conseguiria suportar a pena, os julgamentos, as perguntas invasivas? Foi Dr. Carlos quem me deu o empurrão que eu precisava. Ele havia se tornado uma espécie de mentor, visitando não apenas a mim, mas todas as meninas que haviam sido resgatadas naquela operação. Num encontro em janeiro de 2019, ele me fez uma proposta que mudaria minha vida novamente. Marina, estou organizando uma conferência sobre tráfico humano na Faculdade de Medicina da USP. Gostaria que você fosse uma das palestrantes. Não para contar detalhes sórdidos, mas para mostrar que é possível sobreviver, se recuperar, ter uma vida normal. Eu não sei se sou a pessoa certa para isso, respondi, sentindo o estômago se revirar, só de pensar em falar para uma plateia cheia de estranhos. Você é exatamente a pessoa certa, disse ele com aquela firmeza gentil que eu havia aprendido a respeitar. Porque você não é mais uma vítima, Marina. Você é uma sobrevivente, e sua história pode salvar vidas. Levei 2 meses para aceitar. 2 meses de angústia, de ensaios no espelho, de conversas intermináveis com doutora Ana sobre como lidar com a exposição pública. Quando finalmente subi no palco da faculdade, em março de 2019, minhas pernas tremiam tanto que pensei que ia desmaiar. A plateia tinha cerca de 200 pessoas. Médicos, estudantes, assistentes sociais, policiais, jornalistas. Todos me olhavam, com expectativa, e por um momento me senti como me sentia naquele galpão maldito, exposta e vulnerável. Mas então comecei a falar. Contei sobre a menina sonhadora de Itaquera, sobre Ricardo e suas promessas falsas, sobre o inferno que se seguiu.
Não entrei em detalhes gráficos, mas não omiti a gravidade do que havia acontecido. Falei sobre a recuperação, sobre as dificuldades, sobre a importância do apoio familiar e profissional. Quando terminei, o silêncio no auditório era absoluto. Depois, lentamente, começaram os aplausos. Não eram aplausos de pena, mas de respeito, de admiração, de reconhecimento. Uma jovem médica se aproximou depois da palestra com lágrimas nos olhos. "Obrigada por sua coragem", disse ela. "Minha irmã desapareceu há 2 anos e ninguém sabia o que havia acontecido com ela. Depois de ouvir você, vou procurar a Polícia Federal novamente. Vou insistir para que reabram a investigação." Naquele momento, entendi o que Lucia havia tentado me dizer. Minha dor podia ser transformada em propósito. Minha história podia ser uma ferramenta de salvação para outras pessoas. Nos meses seguintes, os convites começaram a chegar. Escolas, universidades, delegacias, ONGs, programas de televisão. Todos queriam ouvir minha história, e eu descobri que tinha não apenas a capacidade, mas a responsabilidade de contá-la. Em 2020, escrevi meu primeiro livro, Vendida, A Jornada de uma Sobrevivente. Não foi fácil colocar no papel tudo o que havia vivido, mas senti que era necessário. O livro se tornou um best-seller, não porque as pessoas queriam consumir tragédia, mas porque oferecia esperança. Mostrava que era possível sobreviver ao inimaginável e construir uma vida nova. Os direitos autorais do livro foram destinados integralmente para a ONG Mãos Estendidas, onde Lucia agora era coordenadora. Com esse dinheiro, conseguimos montar 3 casas de acolhimento para vítimas de tráfico humano, em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Durante esse período, também retomei os estudos. Fiz supletivo e me formei no ensino médio aos 20 anos. Depois, com a ajuda de uma bolsa de estudos da própria USP, comecei a cursar psicologia. Queria entender cientificamente o que havia acontecido comigo. E mais importante, queria poder ajudar outras pessoas de forma mais efetiva. A faculdade foi um desafio enorme, não apenas pelos estudos em si, mas pelo convívio social. Fazer amigos quando você carrega uma história, como a minha, não é simples. Alguns colegas me tratavam como uma celebridade trágica, outros como um bicho estranho. Poucos conseguiam me ver simplesmente como Marina, a estudante de psicologia que gostava de ler, de café com leite e de filmes românticos. Foi na faculdade que conheci Roberto. Ele cursava o último ano quando eu estava no segundo, e nossa amizade começou de forma casual, numa fila da cantina. Roberto não sabia quem eu era, não havia lido meu livro, não assistiu minhas palestras. Para ele, eu era apenas uma colega simpática que emprestava anotações e dividia o lanche. "Você tem uma energia interessante", disse ele um dia, enquanto estudávamos juntos na biblioteca. "Parece alguém que já viveu muito, apesar de ser nova." Levei meses para contar minha história para Roberto. Tinha medo de que ele saísse correndo, de que me olhasse diferente, de que nossa amizade mudasse. Quando finalmente contei, numa noite de dezembro de 2021, ele ficou em silêncio por muito tempo. "Marina", disse ele finalmente, "obrigado por confiar em mim. E quero que você saiba que isso não muda nada sobre como eu vejo você. Você continua sendo a mulher mais corajosa e inspiradora que eu conheço." Nossa amizade se transformou em amor lentamente, respeitando meus tempos, meus medos, minhas cicatrizes invisíveis. Roberto nunca tentou me pressionar ou acelerar processos. Ele entendeu que eu precisava reaprender a confiar, a me entregar, a acreditar que podia ser amada pelo que era, não apesar do que havia sofrido. Em 2022,
Me formei em psicologia com especialização em trauma e terapia para vítimas de violência sexual. Minha tese de conclusão de curso foi sobre estratégias de recuperação pós-traumática em vítimas de tráfico humano, baseada não apenas em pesquisa acadêmica, mas em minha própria experiência e na de outras sobreviventes que eu havia conhecido ao longo dos anos. Hoje, aos 23 anos, divido meu tempo entre 3 atividades principais. Trabalho como psicóloga voluntária na ONG Mãos Estendidas, atendendo meninas que estão passando pelo mesmo processo de recuperação que eu passei. Dou palestras regularmente em escolas, universidades e eventos sobre prevenção ao tráfico humano. E escrevo meu segundo livro, dessa vez sobre o processo de reconstrução pós-trauma. Roberto e eu nos casamos no ano passado, numa cerimônia pequena na igreja do bairro onde cresci. Mamãe chorou durante toda a cerimônia, não de tristeza, mas de alegria ao ver que sua filha havia conseguido encontrar o amor novamente. Papai, que nunca foi de muitas palavras, me disse na véspera do casamento: "Você se tornou uma mulher muito mais forte do que eu jamais imaginei que fosse possível." Lucia foi minha madrinha. Jéssica e Carla vieram do interior de Minas, onde agora trabalham juntas numa escola rural, ensinando crianças e adolescentes sobre os perigos do aliciamento. Amanda, que se formou em Direito, trabalha no Ministério Público em casos de tráfico humano. Todas nós nos transformamos em guerreiras, cada uma à sua maneira. Dr. Carlos continua sendo uma presença constante na minha vida, agora não apenas como mentor, but como amigo e colaborador. Juntos, criamos um protocolo de atendimento para vítimas de tráfico humano que está sendo implementado em hospitais de todo o país. A rede criminosa que nos manteve em cativeiro foi completamente desmantelada. Ricardo foi condenado a 22 anos de prisão. Dr. Henrique pegou 16 anos e ainda responde a outros processos. Carmen foi condenada a 12 anos. Seu Manuel morreu na prisão, vítima de um infarto, 2 anos após a condenação. Quando soube da morte de seu Manuel, senti uma mistura estranha de alívio e vazio. Por muito tempo carreguei raiva e desejo de vingança contra essas pessoas. Mas a terapia me ensinou que o ódio é um veneno que envenenava apenas a mim mesma. Hoje, sinto apenas pena deles, por terem escolhido usar suas vidas para causar tanto sofrimento. Minha relação com minha família se reconstruiu completamente. Mamãe parou de me tratar como se eu fosse quebrar a qualquer momento. E papai aprendeu a conversar sobre o assunto quando necessário. Pedro, que agora tem 21 anos, está terminando a faculdade de engenharia e se orgulha publicamente de ter uma irmã que virou herói. João, de 19, estuda jornalismo e diz que quer trabalhar com denúncias de crimes contra direitos humanos. Nossa casa em Itaquera continua pequena, mas agora ela abriga não apenas nossa família, but também meninas que estão em processo de recuperação e precisam de um lar temporário. Mamãe se tornou uma espécie de mãe substituta para essas meninas, oferecendo o amor e a segurança que elas precisam para se reconstruir. Nem tudo são flores, claro. Ainda tenho pesadelos ocasionais. Ainda sinto desconforto em multidões. Ainda preciso de terapia regular para manter meu equilíbrio emocional. Algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente. Elas apenas se tornam parte de quem somos. Mas aprendi algo fundamental nesses anos de recuperação. Trauma não é destino. O que acontece conosco não define quem somos. But como escolhemos responder ao que acontece conosco pode nos transformar em pessoas extraordinárias. Hoje, quando falo para plateias de jovens, sempre termino minha palestra da mesma forma. Se vocês saírem daqui lembrando apenas de uma coisa que eu disse, que seja esta: vocês são mais fortes do que imaginam. Vocês são mais resilientes do que acreditam. E não importa o que a vida colocar no caminho de vocês, sempre há uma forma de recomeçar.
Sempre há uma forma de transformar dor em propósito, trauma em triunfo, sobrevivência em vida plena. Na semana passada, recebi uma carta de uma adolescente de Recife. Ela havia assistido a uma de minhas palestras online e me escreveu contando que havia sido abordada por um homem que oferecia trabalho em São Paulo, mas que, após ouvir minha história, decidiu recusar e conversar com os pais sobre a situação. A polícia descobriu que era mais um esquema de tráfico humano. Essa carta hoje está emoldurada no meu escritório, ao lado de dezenas de outras parecidas. Cada uma representa uma vida salva. Uma família que não precisou passar pelo inferno que nós passamos. Uma jovem que não precisou descobrir da pior forma possível que o mundo pode ser cruel. Roberto sempre diz que eu sou a pessoa mais corajosa que ele conhece. But eu não me vejo assim. Eu me vejo apenas como alguém que escolheu não deixar que a maldade vencesse. Alguém que decidiu transformar suas cicatrizes em sabedoria, sua dor em compaixão, sua história em esperança para outras pessoas. Meu nome é Marina Santos. Tenho 23 anos. Sou sobrevivente de tráfico humano, psicóloga, escritora, palestrante e, acima de tudo, uma mulher que aprendeu que é possível renascer das próprias cinzas. Esta é minha verdade. Chocante, dolorosa, but também esperançosa. Porque se eu conseguir sobreviver, se eu conseguir me reconstruir, se eu conseguir transformar meu pior pesadelo numa força para o bem, então qualquer pessoa pode. A escuridão pode parecer eterna quando estamos no meio dela. But sempre, sempre há uma luz no final do túnel. Às vezes essa luz somos nós mesmos, brilhando com a força que nem sabíamos que possuíamos. E é por isso que eu conto minha história. Não para chocar, não para causar pena, mas para acender luzes na escuridão de outras pessoas. Para dizer, para qualquer menina que esteja passando por algo parecido, você vai sobreviver. Você vai se recuperar. Você vai viver uma vida plena e feliz. Eu sou a prova viva de que isso é possível. Se você ou alguém que você conhece está em situação de risco, denuncie pelo Disque 100 ou procure a Polícia Federal. Você não está sozinha. Há ajuda disponível.